Então, para a gente entrar num maior entendimento a respeito desse tema, nós sempre precisamos buscar o contexto do desenvolvimento da teologia fundamental, ou o próprio contexto que nós estamos inseridos. O contexto atual, ele tem toda uma história, né? A história não começou conosco. Então, nós temos que fazer aí um passeio histórico até chegarmos no momento presente e vermos como que a teologia fundamental é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa evangelização, para a nossa igreja e para o nosso ministério. Bem, então o contexto vai falar a respeito da modernidade. Nós sabemos dos períodos, né? Não sei se vocês se recordam da história, os períodos, que é a antiguidade, depois o momento da Idade Média, né, chamado medievo, e a modernidade. Entre o medievo e a modernidade, nós temos um período que ele é muito característico com aquele que nós estamos vivendo atualmente. Então, é um período chamado Renascimento. E também nesse período ocorreu uma mudança de época, né? Quando nós vamos aos documentos da igreja e eles trazem uma conjuntura histórico-social, eles vão falar sempre desta mudança de época que nós estamos vivendo. Vale a pena sempre recordar que nós não estamos em época de mudanças, simplesmente. Mudanças estão ocorrendo. A grande mudança é do período histórico que nós estamos participando e atuando, né? Então, é até mesmo um pouco difícil nós definirmos esse momento presente, mas nós identificamos que é essa mudança significativa, né? Estamos num período de transição. Então, a modernidade veio logo em seguida, né? Esse período do Renascimento. A modernidade tem tanto os seus limites e as suas características bem peculiares, né? E o que nós vamos entender a partir disso, né? Dois pontos de vista, o histórico e o cultural. Então, esses dois pontos de vista tentam responder conjugadamente o que é a modernidade, né? Então, do ponto de vista histórico, eu coloquei aí a chegada de Colombo na América, né, 1492. Depois nós temos as referências às descobertas científicas de Galileu, Newton, em um momento de alta, digamos, de alta reverência à razão, né? Um momento de mudança chamado Revolução Francesa, que também consiste numa questão cultural. Agora, a modernidade é uma nova cultura que vai inspirando novas situações. Essas novas situações elas vão dando um ordenamento social, vai engendrando aí uma nova dinâmica de vida em sociedade. E nós temos essas referências, como eu já disse, o Renascimento, o tempo de transição, e depois o humanismo, né? Nós vamos perceber que durante toda a Idade Moderna, ou a modernidade, nós vamos ter grande destaque a esta corrente do humanismo, né? E também promove ainda mais a mudança de centro, né? No medievo a gente tinha um teocentrismo, ou seja, Deus está no centro e ordenando todas as coisas, e agora, na modernidade, a gente faz uma passagem antropocêntrica, né? Então vai o homem se colocar no centro de todas as coisas, vai ser a medida para todas as coisas. E dentro desse processo existe o humanismo, né? Depois a gente pode até, em outra ocasião, não vai ser nesta aula, falar sobre isso, né?
do humanismo ateu e do humanismo também cristão por parte de alguns filósofos. E nós temos aí as filosofias que ganham destaque nesse período. René Descartes, né, talvez vocês que passaram não muito tarde aí, digamos, não faz tanto tempo que passaram pela filosofia, né? Eu acho que tem pessoas bem mais novas aí do que eu, né? Então, quer dizer, lembra da filosofia da escola, né? Ou quem nós temos aí duas pessoas que fizeram filosofia vai lembrar também desse filósofo, né? Que é um filósofo emblemático da Idade Moderna, né? Do princípio da Idade Moderna, René Descartes, que tem uma expressão muito conhecida, né? Que é penso, logo existo, né? Então ele faz todo um enredo filosófico, né? E depois ele vai colocar para completar o seu enredo filosófico a ideia de Deus, né? E aí nós vamos ver o que isso pode acarretar depois, né? Qual foi a contribuição negativa de Descartes para a teologia. E nós temos aí um outro filósofo também conhecido, que é o Immanuel Kant, né, que é famoso pelo seu imperativo categórico, né, do seu dever ser, né. Depois nós temos aí o Hegel, né, a questão do pensamento, da historicidade, que estão acima de todas as coisas, né, vinculados aí a um pensamento racional, né, que chegamos depois no iluminismo, né, de maneira geral, não vamos citar todos aqui, até culminar na visão de Nietzsche, né? Então, esse é um percurso que nós vamos fazer a partir de agora. Existem algumas contribuições, então, filosóficas que interferem na cultura e no social. Então, aí influencia o horizonte teológico. Então, vamos usar um exemplo muito simples. Na Idade Média, a gente tem algumas obras de arte. Essas obras de arte, elas não têm assinatura. Então, a gente não sabe quem de fato fez aquela obra lá na Idade Média. Então, temos algumas que não têm essas assinaturas, né? Está marcado ali quem realmente fez. Porque existia mais uma ideia do coletivo, né? Então, o individual ele era de alguma forma suprimido no coletivo, no comunitário. Com a mudança para a Idade Moderna, então aí surgiu uma grande reflexão sobre o individual. Então, a partir da Idade Moderna surgiram obras individuais, ou seja, pessoas que de fato colocavam ali a sua marca, né? Mostrando aí um crescimento, né, do valor a respeito do sujeito, né, do sujeito que atua no mundo, né, na sua liberdade, na sua individualidade, na sua autonomia. Então, qual que é a influência que isso teve na teologia, né, ou no caminho da igreja, né? Então, nós temos aí claramente, lá em, né, 1500, e nesse período, nesse século de 1500, né, o início aí da ruptura, né, surgindo então o protestantismo pela obra de Martinho Lutero e depois outros que foram seguindo, né? Então, se nós pensarmos numa linha histórica maior, nós vamos recordar lá na virada do século, do milênio, né, já uma divisão. A divisão entre a Igreja Católica e que surgiu, então, a Igreja Ortodoxa que nós temos hoje, né? E depois, né, por volta de 1500 aí, com o nascimento de Lutero, então nós temos esta outra ruptura, né, cristã que promove aí o protestantismo, visando a autonomia da pessoa diante de qualquer autoridade, né? Até mesmo foram os protestantes que primeiramente traduziram a palavra de Deus para a língua vernácula, no caso,
né, traduziram ali para o alemão, ou seja, dando um acesso total à escritura, sem depender de qualquer autoridade competente para investigar, analisar e apresentar uma reflexão, né? Então, no caso, nós temos o magistério da igreja aqui na frente, né? Então, não teria mais a influência, né, de uma autoridade religiosa para interpretar a palavra de Deus. Nós percebemos que isso é visível até hoje, né, no protestantismo e às vezes em alguns âmbitos católicos. As pessoas acham que podem interpretar a palavra de Deus deliberadamente, sem considerar o contexto, sem um pouquinho de teologia, né? Vai falando, caindo no achismo, esvaziando a palavra de Deus do seu verdadeiro sentido, né? Então essa é uma influência até mesmo protestante no meio católico. Muito bem, gostaria de citar uma outra questão histórica, né, que foi a Revolução Industrial, que é esse conjunto de mudanças que vai acontecendo ao longo desses séculos, né, século XVIII, tendo ali um start, e depois encontrando um ápice no século XIX. Lembrando que nesse primeiro momento, essa revolução ela tinha um efeito, né, ela substituía o trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. E depois nós vamos ver no século XX e século XXI, que nós estamos vivendo, né, a continuidade dessa revolução, mas de uma outra forma, né, até vamos dizer assim, uma outra expressão para entendermos melhor, que seria ali uma revolução tecnológica, né? Então nós temos aí a chegada das grandes mídias, enfim, que provocam toda uma mudança sociocultural, né? E isso também vai influenciar na maneira da fé, né, interagir com o mundo da igreja, realizar o seu processo de evangelização. Então, mais um pouco sobre a modernidade para que fique bem claro para nós. A partir do século XIX, nós temos uma característica muito marcante, que é a inserção da técnica na vida social, né? Colocando sempre essa ideia de progresso, né, como um critério insubstituível, indiscutível para a evolução da sociedade, né? Então nós vamos até mesmo encontrar ali, depois no início do século XX, alguns filósofos, né, de uma escola de Frankfurt que vão refutar um pouco essa ideia tecnicista da vida, né? Porque isso assumiu um movimento, né, exagerado dentro da sociedade. E às vezes nós percebemos isso até hoje, né? Tem uma imagem aí, se alguém souber, eu não recordo o nome de qual é o artista que tem essa imagem. É uma imagem em que está um enfermo deitado sobre a cama, né? Ele tem um médico e está olhando para o enfermo, né? Então, e está elaborando uma técnica, né? Então, ali tem um instrumento, né, na mão do médico. Se eu achar essa imagem depois, na hora que vocês estiverem fazendo o exercício, eu coloco para vocês. Então, mostra nessa imagem, o que eu quero dizer com isso? Nessa imagem mostra o desvio do olhar do ser humano para o instrumento técnico, né? Então, a vida vista a partir dessa evolução técnica, tornando as relações frias, né? Desvinculando o conceito de pertença a uma comunidade humana, né? A uma sociedade. Então, favorecendo, inclusive, ao processo aí do individualismo e outras coisas mais. Então, o que caracteriza esse período da modernidade? A hegemonia da eficiência em detrimento da qualidade,
A supremacia da estrutura sobre o conteúdo e da imagem sobre o pensamento. Quando eu estava preparando um pouco esse texto, né, eu pensava como que isso é tão atual, né? Hoje, se você promove uma leitura de texto, ou se você promove uma reflexão, parece que as pessoas elas preferem mais algo muito pronto. Então, hoje nós estamos na sociedade da imagem. Tudo vem pronto, tudo se tornou imagem, né? A todo momento nós estamos olhando para uma imagem. E é interessante o desvio do olhar também, né? Às vezes a gente pode parar um pouquinho e até mesmo fazer uma reflexão pessoal, né? Para qual imagem eu estou dirigindo o meu olhar com maior frequência, né? Um olhar demorado, um olhar de contemplação, um olhar de admiração. Eu estou dirigindo o meu olhar com mais frequência, né, para a pessoa humana. Essa expressão pessoa humana parece um pleonasmo, só que depois vocês vão ver na doutrina social da igreja que é uma expressão para retificar, né, para reforçar que a pessoa precisa ser humanizada, uma pessoa humana, tá? Então, o nosso olhar está dirigido mais à pessoa humana ou está dirigido mais para a tela do celular, a tela do notebook, a tela da TV, enfim. Qual é a imagem que nós estamos contemplando mais? É a imagem e semelhança de Deus na pessoa do outro, ou são outras imagens que nos vêm por meio dos meios tecnológicos, né? Então, é uma reflexão que a gente pode até mesmo fazer, né? E quando existe essa sociedade influenciada pela imagem, vou usar uma expressão aqui, aumenta, de alguma forma, o processo de irreflexão. Ou seja, as pessoas parecem que têm uma certa morosidade para pensar, não querem fazer reflexão, querem de fato encontrar uma coisa muito mais prática, né, já pronta para resolver o assunto e, enfim, se libertar daquela questão, né? Outra característica da modernidade é a promoção da racionalidade e do ativismo, em detrimento da reflexão e da contemplação. Então, nós vimos ali o período, né, da modernidade, desde o início lá, com René Descartes, né, depois do Renascimento, até o século XIX, né, e século XX. Então, e até hoje, quantas coisas ainda permanecem? Nós vamos entender que algumas coisas ainda permanecem e outras elas estão em processo de transformação. E essa dinâmica vai caracterizar aquilo que talvez pode ser, né, o momento seguinte ou o momento que nós estamos vivendo de mudança de época. Mas aí a gente vai conversar sobre isso mais à frente, né? Então a dificuldade, né, da reflexão, da contemplação, seja a contemplação no sentido orante, seja a contemplação da própria vida, a contemplação dos bens da criação, da natureza. Então, esse exercício, né, de se colocar ali em profunda admiração, em profundo agradecimento, né, ou seja, em contemplação. A valorização do consenso como verdade em prejuízo da verdade objetiva. Então, nós estamos num período em que se fala que não existe verdade absoluta. Um dos últimos conceitos, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017 do dicionário de Oxford, é que agora nós estamos num período de pós-verdade, né? Então, onde não existe a verdade, tudo é permitido, tudo é possível, tudo pode se transformar em verdade. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um conto, se eu não me engano, é de origem árabe, que fala que a verdade e a mentira, elas caminhavam juntas, elas eram até amigas, né? Mas houve um dia que a mentira convidou
a verdade para nadar no lago, né? A mentira então viu que a verdade se distraiu e aí roubou as roupas da verdade e fugiu. Então, a partir de então, né, elas se tornaram inimigas, né? E é possível você encontrar por aí a mentira com as roupas da verdade. Então, um conto muito simples, mas que caracteriza, né, o tempo atual que nós estamos vivendo, né? Um tempo de muita mentira, de muita falácia, enfim, de enganações e a verdade, de fato, objetiva e que nos encaminha para uma verdade absoluta está sendo essa busca, né? Está sendo deixado de lado, né? Então aí vai favorecer muito a intolerância, né? O achismo. Mas eu penso dessa forma e é a maneira que eu penso, você pensa da sua, então paramos por aqui, né? Então isso atrapalha o diálogo, porque nós não chegamos à verdade sozinhos, né? Nós chegamos à verdade num caminho conjunto, né? E algumas coisas nós já temos como verdade, porque a igreja já fez esse caminho por nós, né? Já percorreu a estrada para nós, então nos apresenta aquilo que ela alcançou como verdade nesses 2000 anos de história, né? E aí nós temos, então, no tempo de hoje, a dificuldade das pessoas entenderem que é possível buscar a cada dia a verdade, né? Tanto é que existe um filósofo, né, chamado Michel Foucault, não estiver enganado o primeiro nome dele, mas é Foucault que chama, né? E ele fala ele quer quebrar sobre tudo isso, que não existe essa verdade objetiva, né? Existe apenas algumas elaborações que nós podemos fazer, né? Verdades individuais e não objetivas. E aí vai cair depois aquilo que a gente vai entender futuramente como o relativismo. Filosofia e religião. Tá tudo bem por aí, gente? Alguém responde? Tranquilo, muito bom. Tá, porque senão eu tô olhando para uma tela aqui. A coisa mais horrível do mundo é fazer isso. Espero que a gente volte logo para a sala de aula, pelo amor de Deus. Bom, filosofia e religião. Então, nós temos aí algumas influências, né? E até mesmo algumas críticas à religião. Lembrando, quando se fala aqui em religião, nós estamos falando do cristianismo, tá? A religião predominante, né, no mundo ocidental. E aí o que acontece, né? A filosofia, ela vai começar a colocar alguns questionamentos. Lembrando que boa parte desse período também a igreja, em algumas ocasiões, em algumas localidades, né, estava aí ligada ao Estado, né? Então havia um pouco dessa influência, igreja, Estado, enfim, havia ali uma simbiose, né? Uma confusão em algum tempo, em alguma determinada localidade também. Então, os filósofos começam a fazer as suas críticas, né, a fazer os seus argumentos, né? E nós temos aí dois expressivos que falam da inutilidade da religião, né? Nós temos Marx, que fala que a religião é o ópio do povo, é a forma do povo ser enganado, né? Que ele precisa de ter algo transcendente acima dele para poder buscar ali uma autoafirmação, né? E também nós temos um outro que é chamado Feuerbach, né? Que é também alemão e ele tem uma obra chamada A Essência do Cristianismo. Nesta obra ele vai dizer que a teologia nada mais é do que uma antropologia, né? Então vamos dizer assim, em outras palavras, Feuerbach, ele quer defender a ideia que não foi Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem quem fez Deus à sua imagem e semelhança.
Então, essa é a grande máxima, né, que ele apresenta, né, de maneira muito sintética, né? E aí nós temos a proposta, né, do homem como centro do cosmos, né, e o aumento, né, o acréscimo, né, do subjetivismo, né, uma supervalorização do eu em detrimento do nós e da vida comunitária, né? Então, uma supervalorização do eu, que é base aí do individualismo, né? Eu acho que vocês compreendem bem, né, a diferença, né? Tomar cuidado quando vocês leem alguns textos. Uma coisa é o subjetivismo, é o excesso, e outra coisa é a subjetividade, né? Seria uma questão mais de equilíbrio. Uma coisa é a individualidade, né? Por exemplo, no casamento de vocês, vocês precisam ter a individualidade, né? E no outro caso é o individualismo, que é o grande vírus que destrói as relações matrimoniais, né? Hoje em dia, né? E depois nós temos aí as consequências dessa influência da filosofia, né? No mundo moderno. Descartes, então, separa a filosofia da teologia, né? A teologia, para ele, não pode ser ciência. E Kant, ele separa a filosofia da ciência, né? Então, aqui ele não já começa um afastamento do pensamento metafísico. O que é metafísica, né? Tinha um professor nosso que ele fazia até uma brincadeira lá, né? Tinha vários livros, né? De física, e a metafísica é aquele livro que vinha depois dos livros de física. Então, aquilo que está além da física, né? Metafísica, né? Então, é uma discussão ontológica, é uma discussão sobre o ser, né? Isso daí depois, lá na frente, vai ser retomado um pouquinho de uma maneira diferente, né? Mas, em grande parte, nesse período que segue agora, da modernidade, haverá uma grande resistência, uma refutação mesmo séria em relação ao pensamento metafísico, uma reflexão ontológica, uma reflexão a respeito do ser, né? Nós temos aí um outro filósofo, né, chamado Hegel, que aí ele usa essa expressão, né, essa é a ideia central dele, o pensamento racional e a história engloba tudo, né? Então aí a mensagem cristã ela vai ser de alguma forma destruída, né? Digamos assim, entre aspas, no pensamento hegeliano, porque não vai ter ali a possibilidade de acontecer um desenvolvimento histórico, né? Porque, como é colocado aí, a questão da imortalidade é central para a compreensão hegeliana de Deus, pois o Deus revelado e manifestado não pode se re-revelar numa outra vida do além. Então, vamos dizer, há apenas uma revelação contínua de Deus, né? Então, hoje os estudiosos de Hegel vão chegar nessa afirmação, né? Que é esse panenteísmo, né? Deus que manifesta em tudo, né? O panteísmo é diferente, é Deus presente em tudo. Agora, o panenteísmo é Deus que se manifesta em tudo. Então, essa ideia de Hegel, ela quebra aquele sentido de revelação, né, que houve um desenvolvimento ao longo da história da salvação, né? Depois nós temos esse filósofo, né, chamado Nietzsche, que em uma das suas obras, se eu não me engano, é Gaia Ciência, né, ele vai até mesmo falar da proclamação da morte de Deus. Tem uma outra obra dele também que ele cita essa questão, que se chama Assim Falava Zaratustra, né? Não sei se eu falei esse. Professor de filosofia, desculpa se eu falei esse nome errado, que faz tempo que eu estudei filosofia, viu? Tive que retomar hoje.
né? E que fala que não acredita num Deus que não dança, né? Então, é uma imagem do cristianismo frio, vazio, né? Sem alegria. Então, em uma das suas frases também, ele vai dizer que o último cristão morreu na cruz, né? Que foi Jesus Cristo. E a interpretação do evangelho, desde o princípio, foi uma interpretação errada em relação a tudo aquilo que Jesus pregou. Então, a crítica dele, no meu ponto de vista, né, a crítica dele não no sentido de provocar um ateísmo em si, mas é criticar o cristianismo, né, a forma como o cristianismo desenvolveu toda a interpretação do evangelho e a sua ação no mundo, né? Depois nós temos aí, como eu disse, uma retomada da questão metafísica, até uma superação da metafísica, uma grande obra de Heidegger, né, que tem esse nome, Ser e Tempo. Teríamos outros filósofos, mas não são aqui nem mesmo citados neste texto. Também não vou me aprofundar tanto nisso, por dois motivos, né? Faz um bom tempo que eu fiz filosofia, terminei filosofia em 2005. Hoje foi um dia bem de saudade aqui das coisas que eu pude ler, que tive que pesquisar novamente, né? Não daria só para ficar com o texto. E depois também que, com exceção dos meninos aí que estudaram filosofia, vocês também precisariam de um conhecimento prévio de filosofia para a gente poder dar um passo maior. Mas como a nossa disciplina tem a ver com teologia e também a metodologia do curso é teologia pastoral, eu não vejo tanta necessidade da gente se aprofundar muito em filosofia agora, né? Talvez em outra ocasião a gente pode trazer outras reflexões. Aí nós temos uma pessoa emblemática, né? Eu sei que às vezes é difícil encontrar algumas obras dele, mas tudo que vocês encontrarem sobre o Romano Guardini, vocês leiam. É um luminar, uma pessoa de clara evidência, né, de enxergar o tempo presente, de interpretar de uma maneira muito coerente, né, inclusive a questão da fé cristã. E aí nós temos lá, em 1950, né, um livro que é O Fim da Época Moderna, e temos aí na página 40. No meio do parágrafo, né? O fim da época moderna, no qual se encontram páginas de uma lúcida análise crítica da modernidade. Então, observe Guardini que o mundo antigo era caracterizado por um conhecimento dos próprios limites que exclui o infinito e o caótico, e a civilização medieval era marcada pela prioridade do elemento divino como normativo da ordem cósmica, a ordem para todas as coisas e para todo o mundo, a era moderna, ao contrário, é caracterizada pela impossibilidade de identificar o lugar da existência humana pessoal. Isso é determinado pela ruptura dos antigos equilíbrios que unia uma compreensão particular da vida econômico-política, torna ainda mais dramático e evidente o surgimento de uma nova compreensão de si e do mundo. A nova cultura que se impôs mediante a se fosse obra exclusivamente sua, que não necessita de nenhum fundamento estranho a si, nem tolera alguma norma acima de si, né? Então, ele caracteriza com essas palavras esse período da modernidade, né? Fica bem claro para nós. Um outro problema que ele vai citar, está aí na página 41, que é uma própria citação, né?
O problema central ao redor do qual deverá girar o trabalho da cultura futura e de sua solução dependerá não só o bem-estar ou a miséria, mas a vida ou a morte. É o poder ou a miséria, mas a vida e a morte é o poder. No seu aumento, porque isso vem por si mesmo, mas o caminho de dominá-lo e de fazer dele um reto uso, né? Lembrando que em 1950, nós estamos aqui num período pós-guerra, né? É impossível pensar que Romano Guardini só quis escrever para o tempo futuro ou para um tempo muito anterior a ele, né? Ele é fruto da sua época, então ele está escrevendo para o seu tempo. E o pós-guerra foi um período justamente desta crise, né? No sentido assim, a modernidade falhou, e agora, né? Cadê a ilustre razão, né? Que queria dar resposta para tudo, né? Queria colocar tudo abaixo, né, do seu crivo, né? O que adiantou ter toda essa razão, sendo que tudo isso culminou praticamente em duas grandes guerras. Então, é uma reflexão de reconstrução, de reavaliação, né, do período do ser humano e da própria sociedade, né, de tudo, do contexto em que eles estavam ali inseridos, né? Bom, aconteceu tudo isso e agora? Como nós vamos fazer daqui em diante, né? Então, ele contemplou muito o mau uso do poder que gerou também aí as grandes guerras, né? Nós temos para esse período, né, uma análise também da, das gerações. Eu não sei se vocês já ouviram esta análise das gerações, até chegarmos nas gerações mais próximas de nós, né? Ou as nossas gerações. Que fala que depois do pós-guerra, depois da última guerra, então surgiram os baby boomers, né? Os filhos da guerra. Aqueles que seriam homens e mulheres responsáveis para reconstruírem o sentido da vida, o sentido de tudo, né, do mundo e da vida. E depois desse período, houve um surgimento, né, daquilo que nós chamamos a geração X. Quem é a geração X? Aquelas pessoas dos grandes ideais, né? Das grandes revoluções que ocorreram aí nas décadas de 60, 70, até chegar na geração Y. A geração Y é aquela que já teve influência dos meios tecnológicos, né? Mais influência, assim, do rádio, era mais presente, da TV começou a chegar nas casas na década de 80, né? Enfim, depois até a década de 90 que vai surgir uma nova geração, né? Na década de 90, então, na década de 80 nós temos, desculpe, nas, 70, nas décadas de 60 e 70 nós temos a geração X, na de 80 nós temos a geração Y, e depois a gente já não sabe mais que geração está, né? Por que eu estou dizendo isso? É um dado muito importante. Antigamente a gente pensava uma geração num período de 40 anos. Não precisava terminar aquela geração de 40 anos, né, ou para iniciar uma outra. Era um processo, né? Hoje já não se fala mais em 40 anos, né? Chegou um momento de falar de 20 em 20 anos, e isso só foi crescendo, né? 10 em 10 anos. E segundo uma palestra que nós tivemos, né, recentemente, parece que essa mudança de geração, essa mudança de pensamento, essa mudança de perspectiva de vida está acontecendo muito rápido, né? Então, já se fala em mudanças aí no período de um ano, de 6 meses, não que muda totalmente uma geração, mas que são períodos curtos que trazem mudanças que influenciam
significativamente na vida social e, no nosso caso, na vida eclesial, né? Nós estamos inseridos na sociedade, então toda mudança que atinge a sociedade vai atingir também a nossa vida eclesial, né? Enfim, então, como diz Romano Guardini, olhar para a modernidade de maneira positiva é uma necessidade, é importante. Nós falamos várias coisas até agora e parece que só existe algo negativo, né? Mas ele usa essa expressão: o crente precisa tomar consciência de todas essas mudanças, né? Por isso que nós estamos estudando esse percurso histórico, para que compreenda os limites da própria ação, a fim de abrir-se à possibilidade de um outro momento e oportuno para apresentar uma fé genuína, capaz de penetrar mais na realidade pessoal, né? Então, aqui desde essa década de 50, né, ele já vem falando da necessidade de nós repensarmos, né, a maneira como nós estamos apresentando a fé, isso é teologia fundamental, né? A maneira como nós vamos colocar essa fé em relação com o mundo, com as coisas, para que ela de fato seja capaz assim de ser acolhida autenticamente, e uma vez que ela é acolhida autenticamente, a pessoa inicia aí o seu processo de iniciação na fé, de evangelização, né? Depois fala da honestidade para conhecer a verdade, né? A coragem e a liberdade interior são valores e virtudes para projetar o mundo que nós colocamos entre aspas, tá? Porque não tem como definir, é uma expressão usada por alguns, até mesmo por alguns historiadores e filósofos do nosso tempo, né? Pós-moderno, ok? Não, mas não é nada definitivo, né? Nós temos aí outros autores que como Lipovetsky, Lyotard, né, que vão usar outras expressões, né, um mundo pós-moderno ou um mundo hipermoderno, né, hipermodernidade, enfim, até aquele sociólogo, né, que vai, o Zygmunt Bauman, que vai dizer, né, que nós estamos num momento líquido, né, onde todas as relações, tudo se caracteriza por essa questão volúvel, né, semelhante aí ao líquido, né. Outra expressão que ele também usa que caracteriza o mundo pós-moderno, né, que é a indiferença, né, e aí o Bauman vai falar que isso nos provoca um estranhamento com o outro, né, vivemos num mundo de estranhos, né, devido também à grande indiferença, né? Então, o que Romano Guardini também nos apresenta? Honestidade para conhecer a verdade, a coragem e a liberdade interior, né? Não é só liberdade ir e vir, exercício de escolha, não. É liberdade interior, né? Que depende de uma boa vivência, de uma boa espiritualidade, né? Vivência da fé, de uma boa espiritualidade. O exercício do poder, né? Moderado para que ele não ultrapasse os seus limites, né? Em busca do sentido da vida, tendo como objetivo de evitar novamente, como no tempo de Romano Guardini, o caos, né? Então, tem duas características que eu gostaria de ressaltar desse tempo pós-moderno, entre aspas, que nós dizemos, né? O subjetivismo, né? O excesso do eu, né? Um eu inchado, um eu, né? Em si mesmado, né? Essa palavra pode caracterizar melhor, né? E a ambiguidade, ou talvez pode usar a palavra ambivalência. Por quê? Por mais que nós estamos nessa mudança de época, existe coisas da modernidade, existem coisas mais antigas, então, e existem coisas muito atuais, novidades, coexistindo, sabe? Então, é ambivalente, é ambíguo. Então, nós temos tantas coisas antigas quanto coisas novas coexistindo, né? E nós contemplamos isso de maneira presente.
né? E tudo isso vai desembocar naquilo que o Papa Bento XVI, Papa Emérito, né, nos alertou, né, que é o relativismo. Enquanto o relativismo, ou seja, o deixar-se levar, guiado por qualquer vento de doutrina, parece ser a única atitude que está na moda, vai se construindo uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada como definitivo e que só deixa como última medida o próprio eu e as suas vontades. Aqui, usando uma expressão, né, quando a gente, às vezes, o relativismo, o subjetivismo, né, faz a gente rezar o Pai Nosso diferente, né? A gente não fala assim, seja feita a vossa vontade, né? Mas seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. E olha lá, quem não cumpre a nossa vontade, né? Então é uma ditadura, uma imposição, né? Então nós temos o segundo capítulo, aliás, o segundo tópico, né, desse segundo capítulo, vai falar de uma oportunidade desperdiçada. Bom, aqui eu vou pontuar brevemente, para a gente já passar depois para o próximo, lembrando algumas coisas que são importantes. O que eu encontrei aqui nesse capítulo, ou nessa parte do texto, né? A teologia fundamental, ela introduz as outras disciplinas e constitui-se, então um errinho ali, um referente contínuo, ela é referência contínua, né? Então, para nós analisarmos o tempo presente, para nós fazermos uma análise pastoral, para a gente fazer uma atualização de algum tipo de pensamento teológico, nós sempre vamos ter que ter como base a teologia fundamental. É isso que eu tenho dito e repetido com vocês desde o início, né? Ela tem que ser a mais importante, né? No sentido assim de vocês reconhecer o alicerce, né, de tudo aquilo que nós entendemos como o edifício espiritual da fé, o edifício espiritual da igreja, né? Lá no seminário, às vezes a gente ouviu umas expressões assim, né, que a gente leva depois, né? Que quando a gente não tem um empenho, ou quando a gente não está fazendo algum tipo de curso teológico, ou se especializando nisso, né? Nós estamos lá com a nossa igrejinha, né? Uma igrejinha simples, né? Pequenininha. E aí eu falo no sentido do conhecimento, tá? E depois, quando a gente vai crescendo no conhecimento teológico, né? Aquela igrejinha permanece lá, né? Eu vou usar até um exemplo como foi construída a igreja de Serrana, que é a igreja matriz atual, né? Tinha a igreja menor, então não derrubaram a igreja menor. Primeiro, né, construíram a maior em volta, depois que ela já prestes a entrar para um processo de acabamento, né, de término, aí de fato desmoronou a outra, né, derrubou a outra para constituir ali o espaço litúrgico, né, da nossa igreja aqui. Vamos dizer, então o conhecimento que vocês estão adquirindo, né, e a teologia fundamental vai dar o alicerce para vocês fazerem esse grande edifício espiritual, que é uma igreja matriz, uma igreja maior, que simboliza o crescimento de vocês, né, no conhecimento necessário para o ministério, né? Logicamente, ninguém vai perder aqui as suas raízes, né? Vai deixar de lado a sua humildade, mas é necessário a gente avançar, né, nesse conhecimento teológico, né? Muito bem. Então, a teologia fundamental, ela precisa conseguir a adesão da fé, né, e ocupar um lugar de diálogo, de fronteira, tanto com outras religiões, como as diversas formas de ateísmo especulativo e prático.
Então vamos usar com bastante simplicidade uma expressão. Quanto mais vocês se aprofundarem na teologia fundamental, mais condição vocês vão ter de diálogo com o mundo, com a realidade, enfim, com as pessoas na pastoral, porque vocês vão ter o olhar da igreja, o olhar da fé mais aguçado para poder interagir com esta realidade do tempo presente, né? E mais vocês vão poder dar passos nas fronteiras, né, das religiões, como é citado aqui com as outras religiões. E isso também é um princípio do ecumenismo, né? Você precisa estar, para ser ecumênico, você precisa estar muito bem, assim, edificado no conhecimento da sua fé, porque senão você vai facilmente provocar ali um relativismo que te abre para um sincretismo religioso, né? Quando a gente começa a fazer teologia, né, as pessoas falam assim, Deus é igual em todo lugar, aquela coisa toda. Então é um pensamento simples, do senso comum, ok, né? Mas aí a gente vai entendendo um pouco mais da nossa fé, que revela o nosso Deus, que é unitrino e assim por diante, né? E nós sabemos, estamos seguros disso, né? E num diálogo nós vamos, obviamente, valorizar aquilo que nos une, né? E não ficar debatendo com algumas questões que nos separam. E ao mesmo tempo não perdermos a nossa riqueza, o tesouro da fé, o depósito fidem, né? Que nós recebemos da igreja, que é nossa mãe e mestra. Então é muito importante nós pensarmos isso. Então, o diálogo igreja e mundo, igreja e ciência. Em alguns momentos a gente vê, né, o diálogo, esse diálogo acontecendo. Recentemente isso aconteceu, ou houve uma tentativa de diálogo, né, por parte da igreja, da CNBB, na pastoral da família, em defesa da vida. Não sei se foi uma CPI, alguma coisa que aconteceu em que esteve presente, né, aquele padre lá que era especialista em moral, e também o Don Hopers, né, que é o atual responsável pela pastoral da família, se não me engano, e defesa da vida. Então a igreja foi ouvida, né, no campo político para poder tomar uma decisão em relação à legalização do aborto. Então, quer dizer, a igreja tem que ter essa capacidade, né, para poder estabelecer esse diálogo, né? Sem a teologia fundamental, sem um conhecimento também da ciência, né, aqueles dois, tanto o bispo como aquele padre são muito bem preparados para isso, né? Fica muito difícil acontecer o diálogo, né? Mesmo com o Concílio Vaticano II, existiam aí alguns limites, né? E o que provoca esses limites, né? É sempre a resistência, né, promovida por uma postura exacerbada, né? Uma postura unicamente apologética. Ou seja, não quer dizer que nós não vamos defender a nossa fé, né? Como muitos já fizeram ao longo dos séculos aí, dos milênios, né? Não, nós vamos sim, tendo um conhecimento mais sólido, consistente dela, né? Mas, porém, nós não vamos ficar só nessa postura de defesa apologética, né? Ou seja, toda a pregação que você vai fazer é só apologética. Você vai dar um curso, vai dar uma palestra sobre a fé ou algum tema da igreja. Você fica mais preso na apologética, né? Então, o que o Concílio Vaticano propõe, o que a teologia fundamental propõe, né? Existe sim a apologética, mas que nós nos dedicamos cada vez mais ao anúncio, né? Então, colocar na centralidade a palavra revelada, né? Fazer esse anúncio, apresentar ao mundo e às pessoas o querigma, né? E evidências nos documentos do concílio, né? Eu tentei resumir aí, né? Então, a proposta da teologia fundamental e também aí toda essa evolução é anunciar mais do que só defender, né? Ou seja, fazer uma coisa sem deixar também de fazer a outra, né? E na oportunidade desperdiçada, nós vamos encontrar ali algumas
questões que são importantes, né? Vamos dizer, nós temos alguns exemplos que já aparecem desse avanço da teologia fundamental, essa proposta de anúncio, né, de querigma, nos documentos conciliares. Então, nós vamos ali ver o Sacrosanto Concilium, é um documento sobre a liturgia, né? A Sagrada Liturgia não exaure toda a ação da Igreja. Com efeito, antes de poderem os homens aproximar-se da liturgia, é preciso que sejam chamados à fé e se convertam. Então, aqui é muito evidente, como é dito no texto, né? A necessidade, né, da consciência da fé, desse processo de evangelização, né? E hoje já se fala de nova evangelização, de uma maneira diferente, né? De adequação, do anúncio, né? De chegarmos realmente ao objetivo, ao coração das pessoas, né? Aquilo que nós ouvimos, sobretudo no Evangelho do final de semana, né? O reino, a atitude missionária, de manifestarmos o reino de Deus está próximo, né? E fazermos isso com gratuidade, né? Não como um encargo. A missão, ela nasce da gratidão, né? De graça recebestes, de graças também devem oferecer, né? Um outro exemplo está colocado num documento chamado Optatam Tossius, né? Que é um documento destinado à formação dos sacerdotes, à formação sacerdotal, né? Nós vamos encontrar repetidamente, né, uma indicação que o sacerdote, e aí a gente pode também, esse documento é para os padres, mas pode estender para vocês, que vão ser diáconos, né, e precisam ser educados, né, com bastante consciência para anunciar a palavra de Deus revelada. Dom Joviano, que é o criador aí da nossa escola diaconal, né, ele sempre repetia isso, né? O diácono precisa ser o homem da palavra, em primeiro lugar, antes de tudo, o homem da palavra, né? Porque às vezes a gente pode estar se enveredando por outros caminhos, né? Qual que é o que é o ser diácono, né? No sentido assim, eu vou estar mais ligado à liturgia, né? E o diácono, ele falava assim, o diácono ligado à palavra que se torna caridade, né? Que é aquilo que é essencial da vida diaconal, né? É a caridade, né? O apóstolo da caridade, o ministro da caridade, né? Tem um vídeo, não sei se vocês viram, pelo menos nas nossas transmissões das missas aqui, nós colocamos no mês passado, que também era aniversário dos nossos dois diáconos de ordenação, né? Do Carlos e do Alexandre, um videozinho do Papa falando quem que é o diácono, né? Essa possibilidade de estar presente, né? É um ministro ordenado, né? Faz parte do clero, mas está presente na sua família, está presente em diversos âmbitos da sociedade por meio do seu ofício de trabalho, né? Enfim. Então, veja, se não viram, veja esse vídeo que o Papa Francisco coloca com bastante clareza, né? A missão do ministério que vocês querem assumir, né? Então, anunciar consciente a palavra de Deus e se tornarem firmes na fé, né? Bom, o número 3 vai falar aí da necessidade de uma teologia fundamental. É colocado como pergunta, né? Eu preciso corrigir um pouco esses slides aqui e vai passar para vocês. Qual é a necessidade, né, da teologia fundamental? Poderão colocar, aí também é uma pergunta, né? Poderão colocar num contexto contemporâneo e na vida da igreja, né,
surgir o espaço para a teologia fundamental, né? Espaços de intervenção para a teologia fundamental. Então, o primeiro ponto, né, que vai ser discutido e desenvolvido, e o aspecto que deve ser considerado, né, é a apologética do ato de fé. A partir do Concílio Vaticano II, alguns estudos, né, foram multiplicados, buscando a recuperação do sentido bíblico, né, da fé. Não é só um sentido doutrinal, mas um sentido bíblico, né? A experiência da fé bíblica, né? Então, usando como imagem Abraão e tantos outros que nós encontramos, né? Tantos homens e mulheres que nós encontramos na Sagrada Escritura. E até a relação de Jesus com aqueles que ele encontra pelo caminho, né? A tua fé te salvou, né? Então, a necessidade de nós fazermos uma interpretação da vida a partir dessa fé bíblica, né? Enraizada lá na palavra de Deus, né? E em busca de apresentarmos motivações, né, sobre esta questão fundamental que nós estamos discutindo desde o início, né? Por que nós devemos crer, né? Por que crer, né? E, vamos dizer, nós encontramos uma tarefa urgente aí da teologia fundamental, né, desses últimos anos, que deverá cumprir, parece-nos ser a da recuperação de uma reflexão teológica que saiba motivar a necessidade do crer como um ato plenamente pessoal de resposta à revelação. Eu não lembro se eu disse para vocês, mas todo o nosso ato de fé em relação a Deus é um ato segundo, né? Lembra do conceito de iniciativa divina. Quando nós pensamos em ir ao encontro de Deus, ele já está vindo ao nosso Deus que sempre toma a iniciativa. Então, o nosso ato de fé é sempre um ato segundo, né? Sempre uma resposta à motivação ou chamado que Deus nos oferece, né? E nós encontramos, então, alguma coisa sobre a fé, né, no Dei Verbum, dizendo a fé é obediência. Então, essa palavra é interessante, né? Do latim, ob audire, né? Então, quer dizer, antes de eu obedecer, eu tenho que ter uma audiência. E aí, aquilo que São Paulo vai dizer, né? A fé, ela vem pela escuta da pregação, né? Então, a importância, veja, de vocês na pregação, suscitando a fé, né? Fazendo evoluir o dom da fé no coração das pessoas, né? Então, para que seja uma adesão pessoal, né? Se a gente tem insistido já há um bom tempo, sobretudo depois do documento de Aparecida, quem se lembra desse documento, né, que saiu em 2007, com a presença do Papa Emérito Bento XVI aqui no Brasil, e lembrando ainda que o redator-chefe desse documento era o arcebispo de Buenos Aires, né, o Dom Bergoglio, né, e que depois basta nós vermos, né, de alguma forma ele traduz o documento de Aparecida para o mundo, né, quando ele escreve a Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho, né, nós encontramos muitas semelhanças, né, ali entre o documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, né, e também fala dessa adesão, desse encontro pessoal com Jesus, dessa adesão à pessoa de Jesus e o seu projeto. Então, o ato de fé, ele tem que estar centrado nessa relação fundamental com Jesus, né? Entendermos a fé não simplesmente como algo humano, né? Mas é um dom de Deus,
É um dom de Deus, né? Dom este que nós recebemos no dia do nosso batismo, né? Ele nos deu esse dom, essa capacidade de crer, né? E nós precisamos fazer o exercício contínuo da nossa fé, né? Crescer na fé, em uma fé que revela o amor divino, né? Então, uma das coisas que é proposto também para essa questão da apologética da fé é que existe alguns passos a serem dados pelo crente, né, que nós encontramos na Dei Verbum, né? Conhecer, edificar-se ou estar na certeza e escolher livremente, né? Se um desses passos estão truncados, né, então o exercício da fé também fica truncado. Então, primeiro, nós não podemos dizer, nós já conhecemos tudo. Não, temos que conhecer cada vez mais a revelação do amor de Deus na história da salvação e assim por diante, para que nós tenhamos o conteúdo da fé, né? Poderia pensar aí, qual é o seu conteúdo da fé? Por que você crê, né? Onde está a base de tudo isso, né? Sem fazer uma resposta imediata, sem fazer uma resposta chavão, vamos dizer assim, né? Já pronta, mas reflita, né? Faz uma reflexão, quer dizer, aonde está o conteúdo da sua fé? Você tem adquirido cada vez mais conteúdo daquilo que você crê, né? E você está certo, a tua fé é um gesto de entrega a Deus, né? Entrega nas mãos de Deus absolutamente, né? Você crê naquilo que você acredita naquilo que você tem como conteúdo de fé, né? E vamos dizer, o seu ato de fé é um ato livre ou é uma obrigação, né? Então, onde existe liberdade, existe amor, e onde existe amor, existe missão, né? Porque onde existe amor, nós ficamos agradecidos, e agradecidos ao amor tão grandioso de Deus, então a gente se coloca gratuitamente em missão, né? E aqui, a teologia fundamental, ela não quer fazer, né, buscando lá essa fé originária, essa fé bíblica, né? Ela não quer fazer um sacrifício do intelecto, né? Não, na verdade é sempre nós termos o devido cuidado para não cairmos num excesso, né, do fanatismo religioso e também não cairmos num racionalismo estéril, né? Um racionalismo sem Deus, né? Falar de Deus, mas sem ter no coração que de fato o exercício da fé, né? Então, ou seja, esse movimento ele não evangeliza, esse movimento ele não conquista o coração do outro para Cristo, porque a fé ela tem que ultrapassar, né, o ato e chegar à nossa existência, ou seja, tem que ser uma fé existencial, né? Que aí a gente abre a reflexão para o segundo tópico, né? A provocação do sentido da existência, né? E o desafio que nós temos é, de fato, apresentar a existência humana à luz do mistério de Cristo. São quantas os dramas, quantas as dores, as alegrias e tristezas que nós nos deparamos. Olha o momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, sempre é uma oportunidade de nós manifestarmos e apresentarmos o sentido da existência no tempo presente, recorrendo à luz do Evangelho, à luz do mistério de Cristo, né? E aqui o autor vai recordar que a indiferença não é apenas uma entre tantas expressões do mundo contemporâneo, seja, talvez seja precisamente a marca que caracteriza esses últimos decênios, esses últimos anos. Então veja, a questão do compromisso, né, versus a questão da indiferença, né?
E nós estamos num período de campanha da fraternidade, né? Que ela tem que perpassar o ano todo, não podemos esquecer dela, né? E aí vamos lembrar do Evangelho do Bom Samaritano, né? Aquele que vivia a fé só por ofício, né? Tinha apenas o conhecimento, aquele do culto, e aquele que de fato fazia com que a fé se tornasse existencial, né? Um cuidado com o outro, né? Vencendo aí a grande barreira da indiferença, né? E essa indiferença, ela tem início com a perda do sentido da participação sacramental. Ou seja, quando a gente começa a deixar de lado o sentido da fé para viver o sacramento como atos ensaiados, né? Um teatro, né? Estamos ali, mas parece que não tem um exercício mais profundo da fé. Ou seja, nos falta, às vezes, uma piedade, né? Diante da realização dos sacramentos da igreja, né? Ou da participação dos sacramentos da igreja. Quando a missa se torna para mim algo monótono, algo que não provoca aquilo que pede o Concílio Vaticano II, né? Uma participação ativa, né? Plena, frutuosa, enfim, né? Então, o ato da fé, o princípio de tudo é a fé. Se nós não cultivarmos esta fé autêntica, né? Tudo que fizer depois não tem nenhum sentido, né? E a teologia fundamental, ela quer responder uma questão, né? E quer oferecer, à medida que responde essa questão sobre a vida, o tempo atual, uma compreensão crítica do próprio sentido da revelação, né? Não é só falar assim, ah, Deus te ama, né? Tá bom, Deus nos ama. Isso é muito bonito quando alguém fala isso para nós, né? A gente se sente realmente lisonjeado por ser amados por Deus, né? Mas falar deste amor trinitário, que de maneira inteiramente gratuita, livre, desinteressada, se oferece à morte para destruir a própria morte. O sentido da vida se torna aqui a consciência de um existir para o outro, ser para o outro, apenas porque se ama esse outro. Um doar totalmente, um receber igualmente pleno, somente porque o outro existe e ama. É com isso que se confronta a novidade cristã, que é o anúncio da ressurreição, quer dizer, a vida pelo amor além dos confins da morte. É em torno desse tema, evidentemente, que se dá aquilo que é específico da revelação cristã, que nele todos encontrem o seu fundamento, né? Depois, ainda não é essa parte, é até o número 3, né? Nós temos aqui aquilo que é o desaguar, né? É o desaguar do todo o pensamento que nós estamos desenvolvendo aqui agora, né? Que é a ação pastoral. Então, vocês percebem que tudo isso precede a ação pastoral? Não é o simples fazer, né? Não é um ativismo, né? Mas tudo isso que nós temos estudado precede a ação pastoral, né? Para que a ação pastoral ela não se desenvolva de uma maneira de desconfiança, de suspeita, de intolerância, ou seja, quando há uma separação da teologia com a ação pastoral, né? É um viver pastoralmente sem a adesão com Cristo. Consequentemente, é estar na igreja no sentido do templo, do âmbito, da dinâmica pastoral, mas sem estar com Cristo. Em outras palavras, é uma fé teórica e um ateísmo prático. Então, quem tem essa dualidade, né, esse dualismo, na verdade, provoca a descrença nos outros, provoca a desconfiança, né?
e provoca uma intolerância em relação à própria vida de fé, né? Então, para que eu vou ser assim se o outro que diz ter fé, ter o conteúdo da fé, aquele irmão lá que está na escola diaconal, mas tem uma atitude que não revela isso, né? Então, pensem bem, viu? Porque eu sempre digo isso. A partir do momento que vocês vão crescendo na fé pelo caminho da escola diaconal e vão dando os passos rumo ao ministério, a responsabilidade se torna muito maior. E as pessoas passam a ver vocês de uma maneira diferente, sobretudo esperando algo bom de vocês, esperando que vocês não sejam perfeitos, mas que apresentem, né, esta fé autêntica, que façam um anúncio, né, da pessoa de Jesus, não só com a palavra, mas por meio das ações ali na pastoral, na dinâmica da vida da igreja, né? Uma outra coisa que é colocado aqui, que eu gostaria de enfatizar, é uma teologia e um teólogo privados do referente pastoral. Não estariam enraizados na historicidade da fé. Faltar-lhes-iam algum dos típicos desafios, sugestões inerentes à concretude do viver cotidiano, né? Então, por exemplo, para eu estar com vocês aqui, eu preciso estar inserido na pastoral da igreja. Não posso estar vagando, né? Ah, não tenho nenhum compromisso, não sou pároco, não sou vigário, enfim. Vocês entenderam? Eu tenho que estar inserido na vida da igreja, na dinâmica da igreja, na pastoral da igreja. Quanto mais inseridos, mais nós temos a referência da pastoral que nos dá condições do tempo presente, do contexto atual, para nós fazermos o anúncio da fé, né? Então, uma coisa não pode estar desvinculada da outra, né? Da mesma maneira, porém, uma pastoral que não se refere à teologia seria estéril, né, e ineficaz. Correria o grave perigo de satisfazer uma situação imediata, mas de não prestar um verdadeiro serviço à fé. Uma propagação pastoral não pode estar limitada unicamente à urgência do presente. Deve-se antes estar em correlação com a preparação do futuro. Ou seja, né, nós temos que enxergar um pouco lá na frente, não ficarmos só presos aqui. A uma projeção, né, considerando os nossos limites também. E aqui uma coisa interessante que colocou, e eu vou finalizar com essa frase, né? Uma liturgia, uma catequese, uma caridade privadas do seu ponto de referência teológico, né, poderiam facilmente transformar-se em magia, gnose e filantropia, né? Então, veja a importância de nós estarmos aí alicerçados, né, na teologia da igreja, né, construindo o edifício espiritual da nossa fé. Eu queria que vocês anotassem aí essa perguntinha básica.